Saber Direito desta semana, você vai entender o conceito, os requisitos e a produção dos efeitos dos atos administrativos. As aulas são com o professor Marcos Santana. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Saber Direito. Eu sou o professor Marcos Vinícius, de Direito Administrativo, e nós estamos conversando, batendo um papo sobre atos administrativos. Nas aulas anteriores, nós trouxemos toda a teoria dos atos administrativos. Nós iniciamos com o seu conceito. Atos administrativos são manifestações de vontade da administração que impactam a vida da sociedade. Ela impõe obrigações, ela modifica direitos, resguarda direitos, pensando sempre no interesse público. Nós vimos que esses atos administrativos, eles têm alguns elementos que são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A prática do ato administrativo deve ser feita pelo agente competente. Esse agente competente deve observar uma finalidade, que é a finalidade pública, o interesse público. Esse agente competente tem que praticar o ato administrativo observando a forma prevista em lei. Não pode fugir dessa forma. Esse agente público competente deve também praticar o ato administrativo a partir de um motivo, ou seja, uma situação de fato e de direito que permitam a produção do ato administrativo. Então, o ato administrativo decorre da existência de um fato e da previsão legal para que ele possa produzir efeitos. E esse ato administrativo, praticado pelo agente competente, uma vez praticado, ele traz transformações para as pessoas, para a administração pública. E a isso a doutrina dá o nome de objeto. Então, são elementos dos atos administrativos a competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Nós passamos também, nas nossas aulas anteriores, sobre os atributos dos atos administrativos. Os atos administrativos, eles têm a presunção de legitimidade, ou presunção de veracidade, ou de legalidade. Veja, todos os atos administrativos têm esse atributo, de que eles são válidos. A partir do momento que eles nascem, teoricamente eles estão de acordo com a lei. Isso faz com que o particular tenha o dever de provar que a administração pública está errada. Há, então, a inversão do ônus da prova. Repito, é o particular que tem que provar o equívoco da administração pública. Nós falamos também sobre os atributos dos atos administrativos. Falamos sobre a presunção de legitimidade, de legalidade ou de veracidade. Esse atributo diz que o ato administrativo, no momento em que ele nasce, ele teoricamente está de acordo com a lei. Há uma presunção de que ele é verdadeiro, de que ele está de acordo com a lei. Agora, essa presunção é relativa. Cabe ao particular provar a falha, o erro da administração pública. Esse atributo está previsto em todos, presente, sempre, em todos os atos administrativos. Nós temos ainda, além do atributo da presunção de legalidade, nós temos a tipicidade. Para cada ato praticado pela administração pública, nós temos um ato previsto em lei. Para cada vontade dela, nós temos um ato previsto em lei. Se ela quiser paralisar uma obra, o ato é o embargo. Se ela quiser tirar um servidor dos seus quadros que praticou falta funcional, o ato é a demissão. Nós temos ainda outros atributos, quais sejam a coercibilidade, autoexecutoriedade e imperatividade. Falamos também das espécies de atos administrativos. Nós temos atos administrativos que são gerais, abstratos. Eles atingem um sem número de pessoas, não têm destinatários certos. São os atos normativos. Temos também os atos ordinatórios, que são aqueles baseados no princípio da hierarquia.
eles produzem efeitos dentro da administração pública. Temos ainda os atos administrativos enunciativos, que são aqueles que certificam alguma coisa. Quando o agente público apresenta um atestado de saúde junto à administração e esse atestado é homologado, há uma certificação de que aquele atestado está de acordo com a lei, de que aquele agente público realmente tinha necessidade de se afastar do serviço. Nós temos ainda, além dos atos enunciativos, nós temos os atos negociais. Nesses atos, a administração pública atende à vontade de um particular. Ela não negocia, ela atende um pedido. Eu tenho um ato negocial, por exemplo, quando eu tenho um bar e peço para a administração pública para utilizar a área pública. Então, colocar mesas não só dentro do bar, mas fora do bar também. Esse meu pedido, caso haja concordância da administração, é um ato administrativo negocial. E nós temos ainda os atos punitivos, aqueles que decorrem da aplicação de uma punição. Essas são as espécies de atos administrativos. E aí, após falarmos sobre as espécies, nós falamos sobre a classificação dos atos administrativos. Dentre outras, nós falamos do ato administrativo quanto ao seu alcance, quanto aos seus destinatários, quanto ao seu objeto, quanto ao seu regramento, quanto à sua eficácia, quanto à sua execuibilidade. E aí, nós falamos também de outras classificações. E na aula passada, nossa última aula, nós falamos sobre a extinção dos atos administrativos. Começamos estudando a revogação dos atos administrativos, que acontece quando não há um ato administrativo ilegal. Há um ato legal, mas que não é mais conveniente para a administração. Passamos depois pela anulação dos atos administrativos e as demais formas de extinção. Cassação, caducidade, contraposição, renúncia, dentre outros. E hoje nós vamos falar sobre jurisprudência do direito administrativo relacionadas aos atos administrativos no âmbito dos tribunais superiores. Então, nós trouxemos aqui jurisprudências, entendimentos atualizados dos tribunais superiores STF e STJ acerca dos atos administrativos. Depois de trazermos toda a sua teoria, nós queremos hoje atualizar você, estudante, acerca do que os tribunais estão decidindo sobre esse tema. Hoje vou trazer para vocês, então, algumas jurisprudências dos tribunais superiores, bem recentes, acerca da prática de atos administrativos no âmbito, claro, da administração pública, ok? Não vou trazer o julgado em si, o número de cada julgado. Vou informar você do informativo do tribunal onde foi veiculada aquela notícia. O que são esses informativos? São editoriais dos tribunais superiores e nesses editoriais eles divulgam quais são as jurisprudências, os entendimentos consolidados na corte. Então, vou informar a vocês o informativo, a jurisprudência, o entendimento, vou contextualizar e vou trazer para você o informativo daquela decisão. E a primeira jurisprudência que eu quero trazer para você do Supremo Tribunal Federal é: as empresas públicas e sociedades de economia mista, elas não estão sujeitas a precatório. O que é isso, professor? Veja bem, as empresas públicas e sociedades de economia mista, muitas vezes, elas têm que pagar. Elas têm ações judiciais contra elas. E quando você tem uma ação judicial contra a administração pública, segundo a Constituição Federal, no artigo 100, as pessoas que têm sentenças favoráveis a si, ou seja, venceram a administração pública numa causa judicial, o pagamento dos seus direitos será feito por meio de precatório. Então, o pagamento é feito por meio de precatório.
Agora, esse precatório, essa forma de pagamento, ela se dá, veja bem, para as pessoas jurídicas de direito público, União, Estados, DF, municípios, autarquias e fundações públicas de direito público. Então, nós temos as pessoas jurídicas de direito público da administração direta, União, Estados, DF, municípios, e da administração indireta, autarquias e fundações públicas. Ocorre que o Supremo entendeu o seguinte: olha, as empresas públicas e sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Mas veja bem, essas empresas públicas ou sociedades de economia mista, elas podem ou prestar serviços públicos ou explorar a atividade econômica. Vamos pensar no Banco do Brasil. Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, que explora a atividade econômica, explora lucro, não presta serviços públicos. O mesmo acontece com a Caixa Econômica Federal. É uma empresa pública que visa lucro, ela atua no mercado. Então, essa pessoa jurídica de direito privado não está prestando serviços públicos. O que o Supremo quis dizer é, olha, apesar de o precatório, o pagamento por via do precatório, ser endereçado às pessoas jurídicas de direito público, União, Estados, DF, municípios, autarquias e fundações, as empresas públicas e sociedades de economia mista, apesar de serem pessoas jurídicas de direito privado, elas estão sujeitas ao regime de precatório quando elas prestarem serviços públicos. Ou seja, quando elas prestarem serviços públicos, quando elas não estiverem subordinadas às regras de mercado, quando elas atuarem numa situação não concorrencial. O que é não concorrencial? Não atuam no mercado, não disputam no mercado, elas prestam serviços públicos. Nesses casos, se alguém tiver uma sentença judicial que ordene essas pessoas jurídicas de direito privado, empresas públicas ou sociedades de economia mista, a pagar algum valor, essa pessoa que teve essa sentença vai ter que entrar na fila de precatórios. O resumo é todo esse da ideia. Então, se alguém tem contra uma empresa pública ou sociedade de economia mista uma sentença a seu favor que determina que essa pessoa jurídica tenha que lhe pagar algo, se essa pessoa jurídica, empresa pública ou sociedade de economia mista, se ela presta serviços públicos, se ela não atua no mercado, esse indivíduo terá que entrar na fila de precatórios. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Um outro entendimento recente do Supremo Tribunal Federal é: os agentes públicos, com exceção do presidente da República, eles estão subordinados a dois regimes sancionatórios. Professor, explique, por favor. Seja mais claro. Os agentes políticos, prefeitos, por exemplo, governadores, eles respondem por crime de responsabilidade. E havia um entendimento de que os agentes públicos que respondem por crime de responsabilidade não poderiam, pelo mesmo fato, responder por improbidade administrativa. Haveria aí um bis in idem, ou seja, dois problemas em razão do mesmo fato. O entendimento, então, era que o agente público responderia ou por crime de responsabilidade ou por improbidade administrativa. O Supremo Tribunal Federal, diante dessa divergência, pacificou seu entendimento e disse: olha, o agente público que pode responder por crime de responsabilidade, ele também pode responder nos termos da Lei de Improbidade Administrativa. A Lei de Improbidade Administrativa é a Lei 8429. E ela traz lá, nos artigos 9, 10 e 11, quais são os atos de improbidade administrativa. Então, o agente público, não obstante esteja respondendo por crime de responsabilidade, ele pode também responder por ato de improbidade administrativa.
As sanções aplicadas nesses casos, elas são independentes e elas não violam, segundo o Supremo, o sistema normativo nacional. É possível, então, que o agente público seja condenado pela mesma situação no âmbito das duas legislações. O Supremo Tribunal Federal também veiculou, acerca dos atos administrativos, o seguinte entendimento no informativo 672. Veja bem, em alguns municípios da federação, uma vez que o vereador exerce o cargo de vereador, durante um mandato ou 2 mandatos, ele ficaria recebendo uma pensão, um valor vitalício, até o fim da sua vida. Então, bastava ser eleito como vereador, exercer um mandato, e aí ele ficaria recebendo essa pensão ad eterno, até o fim da sua vida. Veja, essa questão chegou no Supremo Tribunal Federal para que o Supremo se manifestasse se esse pagamento, veja, se esse ato administrativo de pagar, se esse ato administrativo é constitucional ou não. Isso viola a Constituição ou não viola a Constituição? A discussão é, o município ele tem autonomia. Ele tem autonomia legislativa, ele pode legislar, ele tem autonomia financeira, ele tem autonomia organizacional. Então, ele poderia dispor acerca desse tema, concedendo ao vereador essa pensão vitalícia. O Supremo entendeu que não é possível. Então, a concessão ao vereador, ou o pagamento ao vereador da pensão vitalícia ao vereador que exerceu a vereança durante um certo período de tempo é inconstitucional. Também há uma jurisprudência atualizada do Supremo Tribunal Federal, veiculada no informativo 980, agora, do ano de 2020, que é inconstitucional a disposição estadual, na Constituição Estadual, para que o governador nomeie os dirigentes das entidades da administração indireta e essa nomeação passe pelo Poder Legislativo Estadual, pela Assembleia Legislativa. Esclarecendo, ou em outras palavras, houve uma disposição estadual, legal estadual, que dizia o seguinte: governador, quando você nomear o dirigente de uma autarquia estadual ou de uma empresa pública ou sociedade de economia mista estadual, essa nomeação tem que passar pelo crivo da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa tem que se manifestar se ela concorda ou não com o dirigente nomeado. Ocorre que lá no direito constitucional há o chamado princípio da simetria, ou seja, as disposições da Constituição Federal, elas devem ser observadas em regra pelos estados. E lá na Constituição Federal não há essa previsão, ou seja, quando o presidente da República, chefe do Poder Executivo, ele nomeia o dirigente de uma autarquia federal, a NTT, Banco Central, ANA, Agência Nacional de Águas, Agência Nacional do Petróleo. Quando ele nomeia esses dirigentes, não há a previsão constitucional para que essa nomeação passe pelo Congresso Nacional, Câmara e Senado. Não havendo essa previsão constitucional, não se aplica ao Estado essa disposição porque não há amparo constitucional. Então, o Supremo entendeu que essa disposição estadual, que condiciona a nomeação dos dirigentes das entidades da administração indireta ao crivo da Assembleia Legislativa, é uma disposição inconstitucional. Uma outra disposição jurisprudencial que não está prevista no ano de 2020, nos informativos de 2020 ou de 2019, mas é de suma importância, é a súmula 333 do STJ. Ela diz que cabe mandado de segurança
nas licitações promovidas pelas empresas públicas e pelas sociedades de economia mista. Professor, isso me parece muito simples. Qual é a complexidade? As empresas públicas e sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. E o mandado de segurança é um instrumento no qual o indivíduo reclama de uma posição adotada por autoridade pública. Mas nós não podemos esquecer que as empresas públicas e sociedades de economia mista, apesar de serem pessoas jurídicas de direito privado, são, ainda assim, pessoas da administração pública. Então, essa súmula do STJ, que não é tão recente, mas, repito, de suma importância, ela diz que cabe mandado de segurança nas licitações promovidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista. O Supremo decidiu recentemente que o artigo 19 da ADCT, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, esse artigo 19, ele dizia o seguinte, ou ele diz o seguinte, veja, quando da Constituição de 88, quando da promulgação da Constituição de 88, quem estava na administração pública, nas fundações públicas, 5 anos antes da promulgação da Constituição Federal de 88, passava a ser estável, servidor efetivo, estável, quando da promulgação da Constituição. Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos um indivíduo X que estava numa fundação pública 5, 6, 7 anos antes da promulgação da Constituição. Quando veio a Constituição Federal de 88, ela disse, olha, todo mundo tem que fazer concurso público para ser estável, vai passar pelo estágio probatório, tudo direitinho. Mas quem estava nas fundações públicas 5 anos antes da promulgação da Constituição de 88, esses passam a ser estáveis. Esses não têm que fazer concurso público, estão dentro da administração pública sem problema algum. Ocorre que as fundações públicas, elas podem ser de direito público ou elas podem ser de direito privado. Então, dentro da administração indireta, nós temos as autarquias, as fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. As fundações públicas, elas podem ser tanto de direito público como de direito privado. A FUNAI é uma fundação pública. É a fundação que traz amparo aos índios. É uma fundação pública de direito público. Nós temos também a Fundação Padre Anchieta, que é uma fundação de direito privado. Esse artigo 19, ele se aplica, ou seja, passaram a ser estáveis aqueles agentes que pertenciam aos quadros das fundações públicas de direito público, e não a todas as fundações. Em outras palavras, o agente que estava nos quadros das fundações públicas de direito público 5 anos ou mais antes da Constituição Federal de 88, esses ficaram estáveis, tudo bem, sem problema. Agora, esse artigo 19, disse o Supremo, não se aplica aos agentes que estavam nas fundações públicas de direito privado, porque esses agentes que estavam nas fundações públicas de direito privado, eles têm um outro regramento. As fundações de direito público, elas se equiparam às autarquias. Então, elas são pessoas jurídicas de direito público. O artigo 19, que trouxe, então, essa estabilidade aos agentes das fundações públicas, só se aplica aos agentes das fundações públicas de direito público, ou seja, não se aplicam aos agentes públicos das fundações de direito privado. Um entendimento recente de 2019 no âmbito do STF. Um outro entendimento do Supremo, bem atual, acerca dos atos administrativos é o seguinte. Perceba, determinado indivíduo, determinada pessoa foi eleito para um mandato eletivo no município. Ele é vereador.
Quando ele é vereador, ele recebe dos cofres públicos o seu valor, o seu subsídio para a sua manutenção. Agora perceba, esse vereador, ele tem direito a 13º salário, 1/3 de férias e etc. Sim, segundo o Supremo Tribunal Federal, a concessão desses benefícios não é inconstitucional, ou seja, é constitucional. Ela não viola a lei, mas há uma exigência do STF nessa circunstância. Qual é? O deferimento desses benefícios só pode se dar por meio de lei. Não pode se dar, por exemplo, por meio de uma resolução ou de um outro ato administrativo infraconstitucional. É possível a concessão desses benefícios para o vereador, desde que se dê por meio de lei. Repito, é um entendimento bem atual do STF acerca dos atos administrativos. Também chegou há pouco tempo no Supremo Tribunal Federal, e esse entendimento de 2020 foi veiculado no informativo 967 do Supremo, que os tribunais de contas, eles têm um prazo para julgar as aposentadorias que chegam para eles. Veja, a aposentadoria, segundo a jurisprudência, é um ato administrativo complexo. E nós vimos na aula anterior o que é um ato administrativo complexo. Ato administrativo complexo é aquele no qual nós temos um ato administrativo praticado num âmbito por uma determinada autoridade e nós temos a manifestação de vontade de um outro órgão, de uma outra autoridade. A junção dessas vontades faz com que nasça um ato administrativo. E o exemplo clássico disso é a aposentadoria, ou seja, o servidor ele pede no seu órgão a concessão da aposentadoria, o seu órgão diz que está tudo ok, a contagem do prazo, e manda para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas se manifesta na concessão da aposentadoria. E dessa manifestação do órgão e do tribunal resulta a própria aposentadoria, um ato só. Então, nós temos um ato administrativo praticado no âmbito do órgão ou do poder, e nós temos um outro ato, que é a concessão ou a confirmação da aposentadoria pelo Tribunal de Contas. O que chegou ao Supremo Tribunal Federal é, para o Tribunal de Contas julgar a legalidade de uma aposentadoria, incide o prazo de 5 anos. O prazo para que o Tribunal de Contas, então, julgue se determinada aposentadoria obedece ou não à legalidade é quinquenal, ou seja, de 5 anos. Antes desse julgado, não havia um prazo determinado para que isso acontecesse. E agora o Supremo pacificou o seu entendimento. No informativo 968, acerca dos atos administrativos, nós tivemos uma jurisprudência bem interessante. O Supremo Tribunal Federal entendeu o seguinte, perceba o exemplo. Um determinado indivíduo se inscreveu para realizar um concurso público, ok? Nesse concurso público, caso aprovado, ele seria contratado nos auspícios ou na observância da CLT. Então, esse concurso era para uma empresa pública. E as empresas públicas, por terem regime jurídico de direito privado, elas contratam com fundamento na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Esse indivíduo observou o edital e decidiu acionar judicialmente a administração. Ele discordou de uma cláusula do edital, de uma parte do edital. E aí ele propôs a ação judicial. Veja, caso contratado, ele seria contratado nos termos da CLT. E aí houve uma divergência. Qual é? Essa ação judicial deveria ser proposta na Justiça do Trabalho ou na Justiça Comum? Na Justiça Comum, porque nós estamos ainda na fase do edital. Na Justiça do Trabalho, porque ele seria contratado com base na CLT. O Supremo entendeu, no informativo 968, que a competência para julgar essa ação é da Justiça Comum, não é da Justiça do Trabalho. Por quê? Nós estamos ainda numa fase
não houve ainda a contratação. Nós ainda estamos na fase do edital, na fase da realização do certame. O que nós temos aí, então, é o interesse da administração pública em contratar para os seus quadros, mas a contratação ainda não ocorreu. Compete, então, à Justiça Comum julgar essa ação, que contesta o edital de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista. Um outro entendimento bem recente do Supremo, que diz respeito ao nosso tema, não nos esqueçamos que estamos falando sobre os atos administrativos, é que a concessão da cassação de aposentadoria, ela é constitucional. Vamos contextualizar. A cassação da aposentadoria é uma das penalidades previstas na Lei 8.112 para o servidor que pratica falta funcional. Então, ele praticou uma falta funcional enquanto estava na ativa, trabalhando. E aí ele se aposentou. Enquanto aposentado, houve a análise do ato que ele praticou. Foi feita toda uma investigação, ele respondeu um processo administrativo disciplinar e foi determinada a cassação da aposentadoria. Foi discutido no âmbito do Supremo se essa cassação da aposentadoria não violaria o princípio da proporcionalidade. Afinal de contas, se já houve a aposentadoria, é porque esse agente já tem uma idade, de certo modo, avançada. E seria difícil, dependendo do caso concreto, conseguir um outro emprego na iniciativa privada ou mesmo passar em um outro concurso público. Então, essa penalidade seria, por demais, gravosa com relação ao indivíduo que já se encontra fora dos quadros da administração por meio da aposentadoria. O Supremo entendeu, entretanto, que a cassação da aposentadoria é uma penalidade constitucional, não viola o nosso ordenamento jurídico e, por isso, ela deve ser aplicada quando cabível nos termos da Lei 8.112. O Supremo, no informativo 983, agora do ano de 2020, entendeu que os tribunais de contas, eles podem, segundo a Constituição Federal, aplicar multas a quem desobedece os ditames da legislação ou da administração pública. Então, o Tribunal de Contas, ele faz um controle da atividade do Estado. E quando o agente público ele desobedece à legislação, o Tribunal de Contas tem competência para, por exemplo, aplicar multa a esse agente público. Ocorre que essa multa tem um prazo para ser cobrado, e esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal no informativo 983. O Supremo, então, veiculou o seguinte entendimento: olha, para se cobrar multas aplicadas pelo Tribunal de Contas, o prazo é de 5 anos. É um entendimento recente. E uma outra informação importante: essa multa, ou a aplicação dessa multa, para ser cobrada, não precisa que o agente público ou a decretação da multa já esteja no âmbito da dívida ativa. Então, se o Tribunal de Contas me aplicou uma multa, independentemente de estar ou não no âmbito da dívida ativa, ela pode ser cobrada. Ocorre, também veiculado nesse entendimento do Supremo, que o Tribunal de Contas não pode, ele mesmo, cobrar essa dívida. Quem vai cobrar essa dívida são os procuradores do Estado, a Advocacia do Estado. Eles têm essa competência. Então, o prazo para se cobrar multas aplicadas pelo Tribunal de Contas é de 5 anos. Primeira informação importante. Segunda, para ser cobrada, não precisa estar no âmbito da dívida ativa. E terceira informação importante, os tribunais não têm competência para cobrar essa multa. São os advogados do Estado que devem fazê-lo. Ainda, no informativo 986, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, quando há a realização de um concurso público,
o Estado responde subsidiariamente, não é solidariamente, subsidiariamente, em relação à anulação do concurso público em razão de fraude. Olha o exemplo que chegou para o julgamento no STF. O Estado contratou uma pessoa jurídica para a realização de um concurso público. Essa é a ideia, que pessoas jurídicas sejam contratadas para a realização dos certames. O Estado, então, contrata. O indivíduo foi fazer a prova. Quando ele saiu da prova, ele já teve a informação que vazou o gabarito. Nesse exemplo hipotético, veja, houve a anulação da prova, do concurso, por suspeitas de fraude. Ele foi fazer concurso em outro estado da federação. Teve gastos com passagens aéreas, alimentação, transporte, hotel. E aí ele quis se ver ressarcido do seu prejuízo. Acionou judicialmente, então, requerendo a sua indenização. A responsabilidade do Estado é subsidiária e não solidária. Primeiro, então, esse indivíduo vai cobrar a empresa contratada para a realização do concurso. E caso não haja o ressarcimento de sua parte, aí sim, subsidiariamente, é que vai se cobrar do Estado. Esse é um entendimento bem atual do Supremo Tribunal Federal a respeito também da prática dos atos administrativos. Dito isso, acerca desse entendimento jurisprudencial do STF e do STJ, nós gostaríamos de avaliar como está o nosso entendimento e trouxemos, para tanto, algumas questões. Vamos ao nosso quiz. Então, vamos à nossa primeira questão. Acerca da jurisprudência dos tribunais superiores sobre os atos administrativos, assinale a alternativa correta. Letra A. Segundo o STF, o ato administrativo de aplicação da cassação da aposentadoria do servidor é inconstitucional, já que não observa o princípio da proporcionalidade. Letra B. Eventual ação judicial que discuta edital de concurso público deve ser julgada pela Justiça do Trabalho, caso a futura contratação ocorra sob os auspícios da CLT. Letra C. O prazo para os tribunais de contas julgarem a legalidade da concessão de aposentadoria é quinquenal, conforme a jurisprudência do STF. Letra D. Por receberem por meio de subsídio, os vereadores não têm direito ao recebimento de outras verbas, tais como o 13º salário e do terço constitucional de férias, ainda que sejam concedidos por meio de lei. Qual a alternativa que você marcou para o nosso exercício? A alternativa correta é a letra C. O prazo para os tribunais de contas julgarem a legalidade da concessão de aposentadoria é quinquenal, conforme jurisprudência do STF. Esse foi um tema que nós falamos durante a nossa aula. Anteriormente a essa decisão do Supremo, não havia um prazo definido para que o TCU julgasse a legalidade das aposentadorias que chegassem ao seu conhecimento. Então, o prazo é quinquenal, conforme a jurisprudência do STF. Vamos verificar, então, por que as demais alternativas estão incorretas. Letra A. Segundo o STF, o ato administrativo de aplicação da cassação da aposentadoria do servidor é inconstitucional, já que não observa o princípio da proporcionalidade. Nós vimos que não. A decisão do Supremo Tribunal Federal acerca desse tema é de que essa penalidade prevista na Lei 8.112 é constitucional. Acerca do PAD, do processo administrativo disciplinar relacionados aos servidores públicos federais, previsto na Lei 8.112, veja bem, haverá a comissão do processo administrativo disciplinar, que, segundo a lei, deve ser composta por 3 servidores estáveis. Isso é o que diz o texto legal. Agora, uma ressalva importante que nós temos a fazer é a seguinte: essa comissão do estágio probatório
segundo os tribunais superiores, ela deve ser composta por 3 servidores estáveis naquele cargo onde eles estão trabalhando para fins de comissão. Professor, me esclareça por gentileza. Veja bem, se determinado servidor é estável num cargo de nível médio e ele é aprovado num cargo de nível superior, e nesse cargo de nível superior ele trabalha há 2 anos, ele ainda não é estável, porque a estabilidade se adquire com 3 anos de efetivo exercício. Esse é o espaço, o tempo do estágio probatório. Então, o servidor que vai participar da comissão de processo administrativo disciplinar, ele deve ser estável no cargo e não no serviço público de modo geral. Primeira ressalva. Tudo bem, professor? Entendi. Mas e se um desses integrantes da comissão não for estável no cargo? Há nulidade no processo administrativo disciplinar? Não. Segundo os tribunais superiores, o que vai acontecer é o seguinte: retira-se da comissão esse agente público que não é estável no cargo e coloca-se, substitui-se por um outro que seja estável. Não há nulidade no processo administrativo disciplinar. Letra B. Eventual ação judicial que discuta edital de concurso público deve ser julgada pela Justiça do Trabalho, caso a futura contratação ocorra sob os auspícios da CLT. Nós vimos que não. Nós temos aí, nesse momento, ainda a fase do edital, ou seja, o indivíduo, insatisfeito com alguma disposição editalícia, ajuizou uma ação. Essa ação não deve ser proposta na Justiça do Trabalho porque ainda não houve a contratação nos termos da CLT. Ela deve ser proposta, sim, na Justiça Comum. E a letra D, por receberem por meio de subsídio, os vereadores não têm direito ao recebimento de outras verbas, tais como o 13º salário. E esse item está incorreto. Por quê? Segundo o Supremo Tribunal Federal, os vereadores têm sim direito a outras verbas, desde que essas verbas sejam previstas em lei. Podemos passar agora à nossa próxima questão. Em relação aos atos administrativos e suas disposições jurisprudenciais, assinale a alternativa correta. Letra A. Os agentes que integravam os quadros das fundações públicas de direito privado há mais de 5 anos, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, passaram a ser estáveis, nos termos do artigo 19 da ADCT. Letra B. Por terem natureza jurídica de direito privado, não cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação, realizada por sociedade de economia mista. Letra C. Em regra, as empresas públicas e sociedades de economia mista não têm direito à prerrogativa de execução via precatório. E letra D. Segundo o STF, os agentes políticos que respondem por crimes de responsabilidade não se submetem à lei de improbidade administrativa. O que você marcaria, o que você marcou na nossa questão? A questão a ser marcada, o item correto é a letra C. Em regra, as empresas públicas e sociedades de economia mista não têm direito à prerrogativa de execução via precatório. Falamos isso em sala, é um entendimento recente do Supremo Tribunal Federal. Veja bem, as empresas públicas e sociedades de economia mista, elas têm natureza jurídica de direito privado. Então, elas nascem, em regra, para disputar mercado, né? Elas são regidas por normas de mercado, normas de direito privado. Agora, algumas empresas públicas e algumas sociedades de economia mista, elas prestam serviços públicos. Essas que prestam serviços públicos, sim, caso haja contra elas alguma execução, essa execução deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal. Mas as empresas públicas e sociedades de economia mista, em regra, não terão o procedimento do precatório aplicável às suas execuções, ok? Repito, só aquelas que trabalham prestando serviços públicos.
As demais estão erradas e vamos ver por quê. Letra A. Os agentes que integravam os quadros das fundações públicas de direito privado há mais de 5 anos, desde a promulgação da Constituição Federal de 88, passaram a ser estáveis nos termos do artigo 19 da ADCT. Esse item está errado. Na verdade, só passaram a ser estáveis aqueles que integravam os quadros das autarquias e das fundações públicas de direito público. As de direito privado, que contratam sob o regime da CLT, esses agentes não passaram a ser estáveis quando da promulgação da Constituição de 88. Letra B. Por terem natureza jurídica de direito privado, não cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação realizada por sociedade de economia mista. O item também está errado. É o teor da súmula 333 do STJ. E a letra D, segundo o STF, os agentes políticos que respondem por crimes de responsabilidade não se submetem à lei de improbidade administrativa. O item está errado porque colocou no mesmo bolo todos os agentes políticos. E com relação ao presidente da República, há uma exceção. O STF e o STJ entendem que o presidente da República não responde por improbidade administrativa e crimes de responsabilidade. Ele vai responder só por crimes de responsabilidade. Os demais agentes públicos, sim, podem ter responsabilidade nos dois âmbitos. Tanto ser responsabilizado na lei de improbidade, como ser responsabilizado por crime de responsabilidade. Acerca do tema dos atos administrativos, poder de polícia e poderes administrativos, assinale a alternativa correta. Em razão da autonomia administrativa e financeira municipal, não viola a Constituição Federal o recebimento de subsídio mensal vitalício pago aos vereadores que exerceram a vereança durante 2 mandatos consecutivos. Letra B. A Constituição Estadual pode prever que os dirigentes das empresas públicas e sociedades de economia mista, antes de proverem tais cargos, sejam sabatinados pela Assembleia Legislativa. Letra C. É imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Letra D. É subsidiária a responsabilidade do Estado nos casos em que a prova do concurso seja suspensa em razão de fraude. A responsabilidade direta é da instituição organizadora do certame. E aí, o que você marcou na nossa última questão? O nosso item correto é a letra D. É subsidiária a responsabilidade do Estado nos casos em que a prova do concurso seja suspensa em razão de fraude. Falamos isso na nossa aula também, o entendimento recente do Supremo Tribunal Federal acerca do tema. Vejamos as demais alternativas. Letra A. Em razão da autonomia administrativa e financeira municipal, não viola a Constituição Federal o recebimento de subsídio mensal vitalício pago aos vereadores que exerceram a vereança durante 2 mandatos consecutivos. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é que esse tipo de pagamento viola a Constituição Federal, seja feito a prefeito, vereador ou governador, ok? Então, segundo o Supremo, viola a Constituição Federal o valor pago ao governador que exerceu o cargo de governador, a pessoa que exerceu o cargo de governador, para que ele receba ad eternum, vitaliciamente, alguma pensão, algum valor do Estado. Letra B está errada porque diz o seguinte: a Constituição Estadual pode prever que os dirigentes das empresas públicas e sociedades de economia mista, antes de proverem tais cargos, sejam sabatinados pela Assembleia Legislativa. Não é esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal, por quê? Deve ser observado acerca desse tema o chamado princípio da simetria, ou seja, o que vale para a União, previsto na Constituição Federal, deve valer também para os Estados. E a Constituição Federal não faz essa ressalva, não faz essa exigência. Então, a Constituição Estadual, que tem essa previsão, ela viola a Constituição Federal. E a letra C, é imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Vejam, as decisões dos tribunais de contas, elas devem ser executadas, claro,
mas há um prazo para isso. E esse prazo, segundo o entendimento do STF, é de 5 anos, motivo pelo qual o item está incorreto. Bem, nós terminamos aqui, então, o nosso curso, as nossas aulas sobre os atos administrativos. Relembrando o que nós dissemos aqui, veja, os atos administrativos são manifestações de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, impõe obrigações, modifica direitos, transfere direitos a si mesmo ou aos seus administrados. Nós não podemos confundir esses atos administrativos com os fatos administrativos. Há uma divergência doutrinária, mas para a maioria da doutrina, fato administrativo é uma atividade executada pela administração pública quando tem o interesse na prática dessa determinada atividade. Então, o professor de uma determinada escola pública, enquanto dá aula, é um fato, é o exercício de uma atividade. Também é um fato administrativo aquela situação na qual a administração pública faz a demolição de um determinado prédio que está causando perigo às pessoas que vivem naquela determinada localidade. Então, fato administrativo é atividade. Ato administrativo é manifestação de vontade. Nós vimos também que os atos administrativos eles têm os chamados requisitos ou elementos. Para a grande maioria da doutrina são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Vimos que cada um desses elementos tem algumas características específicas. Na competência, o agente público que pratica o ato deve ser o agente competente. A finalidade deve ser o interesse público. A forma deve ser a forma prevista em lei. O motivo são as situações de fato ou de direito que permitem a prática do ato administrativo. E o objeto é a transformação que o ato administrativo traz para a minha vida. Se, por exemplo, eu recebo a delegação da administração pública para prestar um serviço público, qual é a transformação que isso traz à minha vida? Eu, que não era delegatário, agora sou. Então, esse é o objeto do ato administrativo. Vimos ainda os atributos dos atos administrativos. Presunção de legitimidade, presunção de veracidade, tipicidade, dentre outros. Em seguida, vimos as espécies de atos administrativos. Vimos os atos normativos, que são atos gerais e abstratos. Vimos os atos punitivos, que são aqueles que trazem sanção ao particular. Vimos os atos ordinatórios, que são aqueles praticados dentro da administração pública. Enfim, vimos as espécies de atos administrativos e também vimos a classificação dos atos administrativos. Classificação quanto ao alcance, quanto ao regramento, quanto à eficácia, quanto à execuibilidade. Enfim, vimos a classificação que é vista na doutrina majoritária. Passamos, então, à extinção dos atos administrativos, com uma atenção especial para a revogação dos atos administrativos e anulação dos atos administrativos. Na revogação, nós temos um ato válido, perfeito, que está produzindo efeitos, mas que não é mais interessante para a administração pública. Então, a administração pública retira esse ato do mundo jurídico, revoga, porque para ela não é mais interessante. Para tanto, não há prazo previsto em lei, porque se o ato é legal, se não há nenhuma irregularidade nesse ato administrativo, não há qualquer prazo para que ele seja retirado. Ele vai produzir efeitos enquanto for interessante, enquanto for oportuno para a administração. Não ocorre isso com a anulação de atos administrativos. Nós vimos que o prazo para a administração anular os seus próprios atos é de 5 anos. Então, nós vimos a extinção dos atos administrativos e, por fim, trouxemos para você algumas jurisprudências importantes do STF e do STJ nos últimos anos acerca dos atos administrativos. Atos relacionados às licitações, aos
ao processo administrativo dos servidores, aos tribunais de contas, ao pagamento de despesas dos governos dos estados e dos municípios. Enfim, fizemos um apanhado da jurisprudência atualizada dos tribunais superiores acerca do tema. E assim nós finalizamos aqui os atos administrativos, esse tema que é tão caro, tão importante para você que estuda para concursos públicos, você que estuda para o exame da OAB. Eu espero que você tenha gostado, receba o nosso abraço e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.